É uma bela noite de lua cheia, e o tio Chico uivava no topo da casa dos Adams. Já Wandinha, vovó e Feioso estavam no cemitério, acreditem, enterrando um gato vivo. Já Gomes e irmãozinho, numa feroz queda de braço. Só que Mortícia tinha uma novidade para contar aquela noite. Ela ia ter um bebê naquele exato momento. E olha, eu nunca vi uma mulher tão tranquila em um trabalho de parto, mas segundo Mortícia, nem se comparava às torturas que ela e Gomes faziam juntos à noite. Então, nada de anestesia, apenas parto normal. E as crianças queriam saber se era menino ou menino. Então Gomes deu a resposta. É um Adams. Bom, ao chegar em casa, a mãozinha estava muito animada para mostrar o quarto do bebê a Mortícia, bem obscuro, por sinal e perigoso, do jeito que ela gostava. Já Wandinha criou um medo em seu irmão, pois quando nasce um Adams, outro filho da família tem que morrer, e eles só precisavam de um menino agora. E fazia muito tempo que os meninos não tinham bebê em casa, ainda mais um que veio com bigode e ainda soltava flechas com fogo. Era um diabinho sim, e se chamava Puberte. Só que as crianças estavam com muito ciúme dele, então naquela noite, já Wandinha e Feioso queriam ver qual chegava no chão primeiro, o bebê ou uma bala de canhão. Bom, só teria um jeito de saber, jogar eles lá de cima. Só que Gomes queria tomar um ar e resgatou o bebê. Já a bala de canhão. Bom, pro tio Chico era apenas uma rivalidade entre irmãos na família Adams, e isso era completamente normal. Gomes e ele eram assim até hoje, porém não podiam matar o bebê, pois ninguém seria substituído naquela família. Mas com Wandinha e Feioso não tem conversa, queriam brincar com ele de traidora da pátria, e como Puberte se declarou culpado, teria sua cabeça arrancada por uma guilhotina. Porém o bebê não era tão bobinho assim, e segurou a lâmina, e os pirralhos não conseguiram desta vez. Então Gomes e Mortícia decidiram contratar uma babá, para cuidar dos pirralhos, só que nenhuma das babás aceitou, pois já Wandinha não era tão fácil assim de lidar. Onde está o bebê? Que parte? Só que uma tal de Debbie chegou, disse que era a última da agência de babás que sobrou, e se mostrou bem simpática por sinal, e estava disposta a cuidar dos pirralhos. E quem ficou caidinho por ela foi o tio Chico, que adorou a garota. Ela então conheceu o bebê, e achou um diabinho também, e as crianças Adams brincando com o maçarico. Feioso até que gostou da tal Debbie. Já Wandinha é difícil ela gostar de alguém, né? Mas quem adorou de verdade a babá foi o Mãozinha. Sou boa com minhas mãos. Só que parece que a tal Debbie ficou interessada mesmo no tio Chico. Achou o homem pálido encantador, e Gomes precisava que Debbie começasse o quanto antes, pois os pirralhos não estavam colaborando. Só que o tio Chico ficou bem animadinho com a nova babá, já que estava procurando uma mulher para se casar. Não sabendo que essa tal Debbie era conhecida como Viúva Negra, tinha várias identidades pelo mundo, e uma coisa em comum era o homicídio. Ela casava e matava seus maridos ricos só para ficar com a fortuna. Mas a vida de luxo fazia ela gastar tudo, e esse era o motivo pelo qual estava na casa dos Adams, para conhecer o Fester Adams, o tio Chico, que saiu nas capas das importantes revistas, que era um solteirão excêntrico e milionário, à procura de um amor. Ela só teria que cuidar do bebê demoníaco e dos pirralhos, que queriam sempre matá-lo. Mas já Wandinha também estava de olho na tal Debbie, disfarçada de parede, viu que ela estava olhando as fortunas do seu tio Fester, já descobrindo seu plano maligno. Realmente já Wandinha é mais esperto que a maioria, só que parece que Debbie se mostrou mais ainda. Inventou que os pirralhos queriam ir para uma colônia de férias, e Gomes e Mortícia caíram nessa, forçando já Wandinha Feioso a passar uma temporada no acampamento Chipeva, onde de cara já Wandinha já conheceu sua arquirrival, Amanda Bookman. E diferente dela, já Wandinha nessa idade só pensava em uma coisa: homicídio. E nesse acampamento os responsáveis eram Gary, Granger e Beck, e eram bem elitistas e extremamente agitados por sinal. Já fazendo já Wandinha querer tomar ela veneno para não ficar ali. Só que olha só, um garoto chamado Joel ficou encantado com já Wandinha. Enquanto isso, a casa estava livre para Debbie armar seu plano para cima de Fester. Já deixou o coitado maluquinho apenas dizendo algumas palavras, implorou para Gomes armar um jantar para irem juntos. E no acampamento Chipeva, a primeira atividade que iriam fazer era de alguém se afogando e um outro de salva-vidas. E como Amanda foi a vítima, Bandinha seria salva-vidas, mas ficou apenas observando ela se afogar. Não sei nadar. Já Fester finalmente saiu com Debbie em um jantar de casais, em uma caverna. Claro que ele estava bastante nervoso na frente de Debbie,
nem sabendo se comportar. E quando as mulheres foram ao toalete, Fester pediu para Gomes dar algumas dicas, e ele apenas explicou que uma mulher gosta de ser elogiada o tempo todo. Porém ainda não entendeu como isso funciona com uma garota. Só que na consequência uma valsa começou, e Gomes e Mortícia mostraram seu talento ardente na dança, enquanto Fester ainda tentava agradar Debbie. Mas o espetáculo ficou por conta do casal excêntrico da noite, com direito a um beijo e champanhe estourando. Porém depois do jantar, Debbie e Fester foram andar no cemitério Adams, a oportunidade que ela precisava para pescar o coitado. Já que Fester era virgem, Debbie disse que era também, e sonhava um dia conhecer alguém assim intocável para se amarem loucamente. E infelizmente ele caiu nessa, e sem dar um beijo já estavam noivos, e Debbie até ganhou um anel de noivado da mãe de Gomes que já tinha morrido. Então Vandinho e Feioso receberam a notícia que seu tio Fester iria se casar, e para ela foi a pior coisa que poderia acontecer, pois ele iria se casar com a babá. E nesse momento Amanda Buckner começou a dizer que a família deles veio de uma experiência médica estranha, e pareciam pessoas de circo. Claro que Feioso já queria quebrar a cara da Patricinha, mas os monitores tinham um lance de acabar com as brigas, um tal de abraço em grupo, só que Feioso e Vandinho não abraçam ninguém, segundo ela eram contagiosos e odiavam abraços. E como não obedeceram às regras do acampamento, foram parar na cabana da harmonia, e olha só quem estava por lá, o tal Joel também, que só queria ler um livro, mas esse tal Gary era um chato de galocha. Pois bem, com Joel ali, era uma ótima oportunidade de fugir, mas foram pegos na cerca, justamente por causa da traíra da Amanda Buckner, que viu tudo, e ela ainda puxou um coro pedindo castigo, só que o castigo foi ouvir a música inspiradora do acampamento. Bom, na festa de noivado, foi a oportunidade de Debbie conhecer a familhada, e uma delas era Margarete, que mostrou seu filho que tinha com o primo It, um bebê que se chamava Oki, e segundo ela, já tinha recebido até ofertas pelo bebê. E Gomes até comprou um bolo daqueles que as garotas saem de dentro, mas Tropeça acabou assando o bolo com ela lá dentro. E parece que o amor estava no ar, pois Vandinha se interessou pelo problemático Joel, acho que esse foi o seu primeiro amor, e convidou ele para ir ao casamento do seu tio com uma mulher que acreditava ser um demônio. E claro que ele ficou muito feliz de ser o convidado. Só que foi chegada a hora do casamento de Fester e Debbie, que dava para ver na cara dela que ela não estava nem aí para nada. E olha só quem pegou o buquê, Vandinha Adams. Uma baita ironia, hein? Agora você precisa se casar. Não é se juntar? Vagabunda. Bom, vamos para a lua de mel e foi no Havaí. Só que de cara Debbie já tentou matar ele na banheira e ele entrou cutado, mal sabendo que isso era até uma massagem para ele. E como viu que não iria matá-lo com tanta facilidade, topou fazer amor com Fester, mas com uma condição, ele nunca mais poderia ver sua família, senão ela nunca mais se entregaria para ele novamente. E apesar dele achar aquilo estranho, ela tinha suas armas e Fester aceitou quietinho daquele jeito. Vandinha então recebeu a carta do tio Tcheco, dizendo que nunca mais poderia vê-los, e Feioso até matou uma águia por causa disso. O lance que Debbie já nem escondia mais que detestava seu marido, e já queriam ficar juntos por um tempo, ela decidiu mudar a aparência de Fester e olha o maluco conseguiu ficar ainda mais feio. Fora que ele estava torrando a grana dele e com força comprou uma mansão e tudo do bom e do melhor, e Fester era um cachorrinho para ela, e a única coisa que Gomes recebeu foi um cartão postal, dizendo que nunca mais poderia ver seu irmão. Uma coisa nada comum para Gomes, já Joel ajudou a descobrir quem era tal Debbie, uma assassina de maridos e foram 3 casamentos e 3 mortes, e agora estava com Fester. Mas Gary, o monitor do acampamento, todo ano fazia uma peça teatral da primeira ação de graças, e quem faria o papel principal de Sarah Miller, agente Pelegrina, seria Amanda Buckman, e os Chippewa seriam os excluídos do acampamento, e olha só, quem faria o papel da Índia Pocahontas seria Vandinha Adams, para desespero da garota. Inquieto com a história, Gomes foi visitar seu irmão, mas Debbie disse que ele não queria vê-los, estava apaixonado e não queria mais saber da sua família, ele realmente não queria ver ninguém, pois ele passou por um encanto de uma chave, e isso fez ele se isolar de sua família, então Debbie expulsou os Adrins de sua casa, mas antes a vovó colocou uma maldição nela, e tomara que pegue com força, pois Gomes até tentou ir na polícia dizendo que uma mulher se casou com seu irmão e deu uma chave nele, mas o oficial não entendeu nada, e como Gomes insultou o policial, acabou sendo preso aquela noite. E como Vandinha, Feioso e Joey não queriam participar do ensaio, agora sim passariam por um castigo, de ficarem a tarde toda na cabana da harmonia, iriam assistir incansáveis filmes infantis da Disney. O resultado disso foi algo doentio, pois agora Vandinha queria ser alegre.
cantar e dançar, e até ser o que Pocahontas na peça. E para provar que mudou, Wandinha até deu um sorriso, e olha. Foi difícil sair esse sorriso, hein? Ele está me assustando. Mas o bebê também estava doente, na verdade possuído. Tinha se tornado uma criança comum e colorida, e era resultado de um familiar que passava por uma vida conturbada. E se Fester não voltasse a ser quem era, o bebê poderia ficar assim pelo resto da vida, se tornar um advogado, ou médico, ou até pior, um influencer. Mas de volta ao acampamento, era a hora da grande apresentação, onde os pais foram convidados, e o tema era a primeira ceia de ação de graças da história, e celebrariam a morte de um peru. Eu sei que isso é uma loucura, mas feioso era o peru, e as crianças até mandavam bem na dança, só que feioso só tinha uma fala, e enquanto isso, o Debbie armava seu plano maligno de deixar uma bomba de presente para Fester, e mentindo que sairia por alguns minutos, meteu o pé de lá. E na apresentação, Amanda dava um show de atuação, dizendo que era para todos aceitar os nativos, pois eles não tiveram as mesmas oportunidades que os peregrinos, como educação, bibliotecas e até shampoo. Bom, Wandinha também mandou bem na apresentação. Primeiro presente dos nativos era um peru, e tá aí a única frase do feioso. Eu sou um peru. Comam-me. Não. Mas claro que Wandinha não iria seguir o texto xenofóbico de Gary, e mudou a peça nesse momento, dizendo que os peregrinos roubaram a terra que era por direito dos Chippewas, e dali a alguns anos o povo seria forçado a viver uma vida de merda, enquanto os americanos no luxo. Então não eram para eles confiarem em Sarah Miller, e por esse motivo ela seria escalpelada, e também incendiariam toda a aldeia, e foi isso que fizeram fogo no acampamento, e uma baita rebelião, e foi Wandinha que acendeu o pavio em... Já era. Enquanto isso, deve se divertir no bar de marinheiros, só esperando a hora de voltar e ver a explosão, e olha, não demorou muito, a mansão foi para os ares, só que de novo Fester não morre tão fácil assim, e agora teria que atirar nele, revelando a verdade sobre suas intenções, que queria mesmo era a grana de Fester. Bom, por sorte irmãozinho que ficou meio sumido nesse filme, estava por perto e deu um jeito na bruaca, a oportunidade para meter o pé de lá, só que ela iria atrás dele do mesmo jeito. Já Wandinha e Feioso depois da rebelião tiveram a oportunidade de escapar, e diferente da série, aqui até que foi legal o romance que teve com Joel, mas ela deixou bem claro que nunca mais se viriam depois daquele beijo. Melhor do que nada. Já Deb estava com sangue no olho para pegar e matar o seu marido, e a doença na casa dos Adams só piorava, pois Gomes ficou doente também, mas Fester estava de volta, pediu perdão pelo seu irmão, e nunca mais queria saber da tal Deb. Ele era um Adams e assim seria para o resto da sua vida, e Wandinha e Feioso também chegaram. Só que na sequência a maluca assassina de maridos com o calibre 12 na mão, colocando todos os Adams, incluindo o tropeço, na cadeira elétrica, e contou um pouco de sua vida, que só queria ser uma bailarina na infância, mas como seus pais a forçaram a ser outra pessoa, colocou fogo na casa. Enquanto isso o pequeno Paubert escapava do seu berço, e o primeiro marido de Deb foi um cirurgião, e ela matou a machadada. Já o segundo foi o senador Clary, e ela o atropelou. Teve mais um que ela pulou, mas agora tem o tio Chico, que ela mataria junto com sua família inteira, para não deixar testemunhas. Porém o pequeno Paubert fez a maior jornada dentro da casa. Acabou parando no calabouço onde estavam, e quando ela ligou as cadeiras ele trocou os fios, e quem foi eletrocutada foi Deb, e o choque foi tão forte, que ela virou apenas pó. Algum tempo depois era aniversário do pequeno Paubert, e na festa o pequenino ganhou vários brinquedos, tinham vários convidados também, e um deles era a babá de Michelle, uma tal de demência, e aí Fester gostou, pois eles combinavam e até se pareciam, e olha só, Joel também foi convidado, só que caiu numa trollagem de Wandinha, e diferente do que ela imaginava. Joel entendia as intenções de Deb, e no tomo dela, Wandinha disse que se fosse ela, mataria seu marido de susto, e assim terminou o filme com Joel se cagando de medo. E esse foi a Família Adams 2 de 1993. Espero que vocês tenham curtido esse clássico que eu cansei de assistir na sessão da tarde. Bom galera, este foi o Flash Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu!